A palavra do Senhor hoje, ela se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e a partir do verso 1. A palavra diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Ele começa dizendo assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem já participou de alguma Olimpíada, competição, que seja qualquer coisa, vai entender o que eu estou falando. Às vezes tem pessoas que ganham de outras por segundos, por milésimos. Mas por quê? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Nem sempre aquilo que eu e você queremos vai dar certo, do momento que a gente acha, do jeito que a gente quer, vai dar. Isso não quer dizer que depois, outra vez, possa dar certo. A Bíblia diz assim, no verso 2, há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Existe tempo de chorar, mas também tem tempo de sorrir. Existe tempo de prantear, mas também tem tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, costurar, emendar, digamos assim, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, mas também tem tempo de paz. Existe um tempo determinado para tudo que você possa imaginar. Na minha vida, na tua vida, na minha história e na tua história. Sabe qual é o problema de pessoas? Infelizmente, tem pessoas que, às vezes, chegou o momento dela fechar, acabar os ciclos, cortar elos, cortar amizades. Às vezes chegou um tempo, só que ela se prende, ela fala, não. Aí sofre, aí chora, aí geme. Só que Deus está falando assim, acabou o tempo. Engraçado, no ano que a gente vive, a gente tem 365 dias, não é verdade? Num mês, a gente tem 4 semanas. Numa semana, a gente tem 7 dias. Só que de 3 em 3 meses, nós temos uma estação. Vai ter a estação que vai ser de chuva, de frio. Vai ter a estação que vai ser mais fresca, mas vai ter a chuva. Vai ter a estação que vai ser de muito calor. Nada é por acaso. Tem pessoas que elas não conseguem entender que chegou na hora, muitas das vezes, dela ser curada, se curar. Mas tem gente que não larga ali, não, eu não largo. Eu continuo aqui gemendo, chorando. E Deus está falando, mas já acabou.
Deus está falando assim, ó, eu quero te curar. Só que Deus não faz nada forçado. A pessoa tem que querer ser curada. A pessoa tem que querer ser curada. E às vezes a pessoa não vai querer. Eu não quero, deixa eu aqui quieta. E Deus está falando assim, ó, mas chegou o momento. Eu quero te curar, eu quero fazer você avançar. Por quê? Porque vamos lá. Quando não tem transformação, não tem mudança. Quando não tem mudança, não tem crescimento. Você nunca olhou para alguém e você falou assim, ó, meu Deus, faz 10 anos que eu vejo o fulano, mas ele continua do mesmo jeito. Parece que ele não mudou nada. Aos olhos de uma pessoa carnal, vai dizer, caramba, que legal. Só que não é bom isso. Porque uma pessoa que passou 10 anos e ela não mudou em nada, ela também não cresceu. Tu já viu uma árvore que tu plantou, passou anos, ela continuou ali intacta. Ela cresceu um pouquinho, mas ela parou ali. Ela ficou ali. Isso é bom? Claro que não. Sinal que aquela árvore, ela não é tão boa como parece. Porque se você planta algo, vai crescer. Você está entendendo? É algo que já está destinado daquilo ali, já é para crescer. A árvore, ela foi feita para plantar e crescer. Se ela não cresce, é porque ela não entendeu que ela foi feita para crescer. Isso muitas das vezes acontece com pessoas. Às vezes tem pessoas que você fala assim, ó, fulano, você tem que mudar seu pensamento, você tem que mudar o seu jeito, você tem que evoluir. Sabe o que a pessoa fala? A minha mente é desse jeito, eu não mudo a minha mente. Tem uma frase que é até mais profunda, que ela fala assim, ó, a pessoa diga assim, tem pessoas que falam, né? A minha mente já está feita. Pessoas desse tipo, eles vão ficar minguados. É aquele negócio que parece, aparentemente, olha só, de longe parece que cresceu. Mas quando tu chega de perto, tu vê que não cresceu, porque já está velho, a casca já está velha da árvore, tu vê que a raiz já está apodrecendo. Mas de longe, caramba, que legal, aquela árvore está crescendo. Aí às vezes a pessoa fala assim, ó, quem plantou, que crescer nada, já tem não sei quantos anos que está desse mesmo jeito. Mas por quê? Por causa disso aqui, ó, há tempo de nascer, há tempo de crescer, de morrer, perdão. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Existe um tempo determinado para tudo. Se tem um tempo que a gente planta, vai ter um tempo que a gente colhe. Coisas boas, coisas ruins, existe um tempo. Não importa se a gente está na presença de Deus, se a gente não está. Mas eu plantei coisa errada. Infelizmente, a gente vai colher. Por quê? Porque é a natureza da vida. Não é só porque é eu ou você, não é só porque a pessoa está na presença de Deus que não vai dar, que a pessoa não vai colher. Isso é qualquer um. O branco, o preto, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o mendigo, a criança, o velho, o adolescente, não importa. A partir do momento que a gente planta algo ruim, a gente vai colher. Por quê? Porque a gente tem que arcar com as nossas atitudes. A gente fez aquilo ali, a gente plantou aquilo ali. Então a gente tem que estar também preparado para a gente colher. Tem pessoas que ela está no tempo de chorar e Deus fala assim, ó, ei, eu quero te fazer sorrir. E às vezes tem pessoas, eu vou ser, parece que o que eu estou falando é loucura. Mas você sabia que tem pessoas
que às vezes ela está chorando, ela está sofrendo, aí você chega com um bálsamo de cura, você chega para querer agradar, para querer fazer aquela pessoa sorrir. E o que a pessoa fala? Não, eu não largo o meu choro, eu não largo o meu sofrimento. E Deus está falando, existe um tempo para tudo. Já chorou? Agora, viva um tempo de sorriso. Tem um tempo que é para a gente falar, e tem um tempo que é para a gente ficar calado. Tem pessoas que elas vivem ou num tempo ou em outro. Tem gente que só vive calado o tempo inteiro. E tem gente que só vive falando o tempo inteiro. Existe um tempo determinado para tudo. Vão ter momentos na minha e na tua vida que vão ser necessários a gente ficar calado. Por quê? Porque dependendo do que a gente falar, às vezes vai virar contra nós. E tem momentos que se a gente não falar, também vai virar contra nós. Por quê? O que as pessoas falam? Como é que é? Quem cala consente. Você está entendendo? Então que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Se você for ver, esse capítulo é falando sobre isso. É sobre ter equilíbrio. Tem gente... Eu vou dizer aqui algo para você entender. Eu conheci uma senhora há um tempo atrás, já, uns anos atrás. E ela era muito amargurada. Você ia conversar com ela e ela só vivia, sabe, chorando, gemendo. Sabe aquela pessoa que tudo é um problema? Que tipo assim, eu sou coitada, porque ninguém presta, porque... Aí eu fui querer saber por quê? Porque tudo tem ali um começo, né? Aí eu falei assim, mas por que essa situação? A pessoa falou assim, que era filho, né? Era filho da senhora. Porque minha mãe, ela foi casada e meu pai fez muito mal para ela. Olha só. Ela falava muito que homem não prestava, que homem não valia nada, que tal e tal e tal. Aí eu falei, por que isso, né? Aí a pessoa falou pra mim, na época que minha mãe foi casada, e meu pai fez muito mal pra ela. E desde que ele morreu, já tem 20 anos que ele morreu, e minha mãe não arrumou mais ninguém. Olha só, o que a pessoa mesmo, isso não tem nada a ver de outras. Por quê? Porque só nos fere quem a gente permite. Só nos atinge quem a gente permite. Se você não permite com que as pessoas te firam, elas não vão te ferir. Por mais que elas joguem lanças, por mais que elas joguem setas, por mais que elas façam e aconteçam, você vai dizer assim, estão falando, mas eu não tô deixando entrar no meu coração. Por que tem pessoas que elas vivem em depressão? Por causa disso. Porque ao invés de elas falarem assim, estão falando, mas eu não aceito, isso não é. Eu não sou assim, eu não sou desse jeito. E eu falei assim, caramba, já tem 20 anos e ela tá desse jeito. Mas por quê? Porque ela só vivia o tempo de chorar. Ela só vivia, ela criou raiz no tempo de chorar. No tempo de se aborrecer. Ou você acha que Deus já não queria, ou já até mesmo tinha um homem que iria fazê-la feliz? Mas por que Deus não colocou? Entende uma coisa, Deus nunca, entende algo, olha só, a nossa fé tem que ser uma fé inteligente. O que é fé inteligente? Entende uma coisa, Deus nunca vai colocar alguém na tua vida se você ainda não se livrou do seu passado, se você ainda não se libertou do seu passado, se você ainda não jogou as bagagens fora do teu passado. Por quê? Porque às vezes Deus já preparou alguma coisa, olha só, Deus preparou uma pessoa, Deus moldou, porque nós somos, a palavra do Senhor diz que nós somos vasos na mão de Deus. Um vaso na mão do oleiro, ele molda, né? Não deu certo aqui, ele vai lá e molda de novo, amassa de novo.
E Deus molda uma pessoa totalmente, que vai se encaixar perfeitamente para contigo. Isso não quer dizer que não vão ter, que vai ser sempre afinidades, não. Isso quer dizer que vão ter, muitas das vezes, um pensamento contrário, a pessoa vai gostar de uma coisa, você vai gostar de outra, isso não quer dizer que não vai dar certo. Vamos lá. Aí Deus moldou aquela pessoa. Deus moldou, deixou ela, sabe, zero bala. Só que aquela outra pessoa, ela não se desprendeu. Ela não se desprendeu do passado. Ela está vivendo o tempo do choro. Ela está vivendo o tempo de se aborrecer. Ela está vivendo o tempo de espalhar pedras. O tempo de se afastar, de abraçar. Você está entendendo? Aí, vamos lá. Deus jamais vai fazer uma pessoa feliz e a outra infeliz. Sabe por quê? Porque senão aquela pessoa que Deus moldou, ela vai dizer assim: Senhor, eu era tão torto, vamos dizer assim a palavra para você entender. O Senhor me moldou e me deu essa pessoa toda torta. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Aí sabe o que acontece? Na grande maioria, a pessoa usa essa desculpa para se afastar da presença de Deus. A pessoa usa a desculpa: ah, porque o fulano pecou, então eu também peco, porque se ele pecou, eu também peco. Você está entendendo as coisas? Então, às vezes, Deus ainda não fez, porque você não se livrou, não se libertou, ainda está no mesmo tempo, ainda está vivendo as mesmas coisas, ainda está vivendo aquilo que você vivia no mundo, você só está vivendo na igreja. Tem gente que no mundo era brigão, era brigona, e na igreja do mesmo jeito. Tem gente que no mundo saía com um monte de gente, aí se converteu, continua do mesmo jeito. Não, agora é só irmão, é só irmã. Não é isso que Deus quer. Aí às vezes as coisas não acontecem e a pessoa às vezes quer colocar, que nem diz, procurar pelo em ovo, cabelo em ovo, né? E tem horas que é necessário a mudança de tempo. Existe um tempo para tudo na minha e na tua vida. Às vezes você fala assim, ó, caramba, poxa, eu tô tão aqui. Pô, Senhor, eu tô tão carente, eu quero tanto alguém, o Senhor não coloca. Aí Deus fala assim, ó, eu não coloco no momento. Porque se eu colocar agora, por você não ter se libertado do seu passado, não ter se transformado, daqui a pouco vocês se separam e você ainda vai dizer que a culpa é minha. Eu vou dar um exemplo para você entender. Vou dizer por mim, meu testemunho. Eu e o pastor, nós congregamos na mesma igreja. Olha só que interessante. A gente congregou na mesma igreja. Eu sentava lá na frente com a minha mãe e a minha irmã, e ele sentava lá atrás. Eu nunca tinha visto ele, porque como eu sentava lá na frente, né? Eu chegava, para você entender, eu chegava primeiro, sentava lá na frente, ele chegava depois, sentava lá atrás. E a mesma coisa na hora de ir embora. Ele ia embora antes. Então eu não via. Nessa situação, olha só como Deus faz. Nesse tempo que a minha irmã era casada, tinha uma lanchonete, e eu trabalhava junto com ela. E ele falou que várias vezes ele foi lá e eu atendi ele. Olha só, eu não me lembro disso, porque era muita gente. Eu não me lembro. E ele falou que várias vezes eu fui lá e eu atendi ele. Só que em nenhum momento a gente nunca trocou uma palavra sequer. A não ser, boa noite. Ah, eu quero um lanche. Ah, tá. Acabou. Por quê? Será que Deus fez errado? Deus não poderia ter... Olha, eu vou te falar. Isso foi, acho que uns 3 anos ou mais antes da gente se conhecer, começar a namorar e casar. Olha só. Aí vamos lá. Nesse tempo que eu
que a gente não se falava, que a gente congregava na mesma igreja, mas a gente não se falava. Eu era muito nova, eu não queria namorar com ninguém, eu estava num propósito com Deus, eu falei assim, eu não quero ninguém, porque quando for para ser, vai aparecer a pessoa certa. Ah, mas aparecia? Claro que aparecia. Ah, conversava? Claro que conversava, mas Deus não deixava. Deus não deixava. Deus às vezes endurecia o meu coração, Deus às vezes endurecia o coração da outra pessoa, do outro rapaz. Olha só que interessante. E durante 6 anos, nesses 6 anos que eu me converti e depois, a partir do momento que eu me converti, eu não namorei mais com ninguém, não beijei mais ninguém. Olha só, eu fiquei 6 anos, né, desse jeito, eu fiquei 6 anos assim. Ah, mas aparecia no meio do caminho, aparecia, claro que aparecia. Mas Deus não deixava. Por que Deus não deixava? Porque já tinha alguém preparado. Olha só. Você acha que em nenhum momento eu falei, Senhor, olha só, eu me interessei pelo rapaz, ele também, por quê? Você acha que em nenhum momento eu reclamei? Caramba, o Senhor parece que não gosta de mim, porque todo rapaz que chega, o Senhor não deixa. Você acha que eu em nenhum momento não falei nada? Você acha? Mas Deus já sabia o que tinha preparado. E nesse tempo eu não queria ninguém. Eu falei, não, eu não quero, eu vou ficar aqui, vivendo aqui o meu celibato. Eu não quero sofrer, eu não quero me aborrecer, eu estou tão bem que eu não quero. E só trabalhava. Fazia curso e trabalhava, só isso, mais nada. E eu falei assim, e Deus não deixou, olha só, Deus não deixou a gente se conhecer. E depois disso, eu fui morar em outro lugar. Eu fui morar em outra cidade, né? Era outra cidade que eu fui morar. E não vi mais ele. Nunca mais vi ele. Nem... Como é que eu vou ver alguém que eu nem se conhecia, na verdade, né? Eu nem lembrava. Não vou dizer. E olha só que interessante. Quando Deus viu, quando Deus me moldou, quando Deus me transformou, quando Deus transformou ele, moldou ele, quando Deus deixou a gente do jeitinho que era um para o outro, aí Deus falou, agora chegou o momento. Deus foi lá, fez eu sair da cidade onde eu morava e na outra cidade, da minha mãe, na cidade não, é bairro, né? Acho que é bairro que fala, né? É bairro. Mas a distância era grande, porque era 1h e pouca de ônibus, para mim é como se fosse uma cidade a distância. Deus fez eu sair da onde eu morava e até a casa da minha mãe. Deus fez ele ir até a casa da minha mãe. E lá a gente se conheceu. O meu padrasto pegou o meu telefone, deu para ele. E depois dali a gente começou a conversar. E demoramos ainda. A gente conversava e demoramos ainda para dar uma volta. Olha só. Mas por que tudo isso? Deus não poderia ter feito isso lá atrás? Poderia, claro que poderia. Mas eu não ia estar pronta e eu também não ia querer. Porque eu me achava nova demais para me casar. E ele também não estava preparado. Eu digo psicologicamente, você está entendendo? Livre, liberto de verdade, do passado, de tudo, você está entendendo? E às vezes parece que Deus não nos vê, que Deus não nos olha. Ah, eu estou só no tempo de chorar, eu só estou no tempo do sofrimento. E Deus fala, não, esse é o tempo da cura. No tempo da cura, parece que não vai dar certo, mas na hora dá certo. No tempo da cura, parece que está doendo, mas toda dor, ela serve para, uma vez que você é curado, curar. Você está entendendo? Existe na minha e na tua vida tempo para tudo. Tem gente que acha que
Ah, não, agora eu estou no tempo de abraçar. Está no tempo de abraçar? Abraça, mas abraça com força. Está no tempo de amar? Ama incondicionalmente. Mas lembra-se bem, que vai chegar um momento, que vai chegar a hora do tempo de afastar do abraço. Uns anos atrás a gente não teve isso? Na pandemia? Agora não pode abraçar ninguém. Os outros davam de ombro, de cotovelo, sei lá o quê. Será que nesse momento muita gente não estava doido para receber um abraço? Mas tudo na minha e na tua vida existe um tempo determinado para cada coisa. Porque olha o que Deus fala. Existe tempo de amar e existe tempo de aborrecer. Existe tempo de guerra e existe tempo de paz. Tem gente que a vida inteira dela é tempo de guerra. É briga com o marido, com o filho, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio. Não pode aparecer um mosquito, que ela briga até com o mosquito. Não existe um tempo de paz. Peraí, já foi, agora vamos aqui. Tempo de paz. Existe tempo para cada coisa. Saiba reconhecer isso. No verso 11 fala assim, ó. Tudo fez formoso em seu tempo. Deus, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha o que ele fala. Já tenho conhecido. Preciso de nome já nas mãos. Olha o que ele fala. Já tenho conhecido que não há nada melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba, goze bem do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Olha o que ele fala. Sabe o que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, ó. Ele está querendo dizer assim, ó. Deus, ele fez tudo perfeito para mim e para você. Existe tudo perfeito. Já está preparado. Deus coloca também no nosso coração, no meu e no seu coração. Desde o momento do nosso princípio até o final de nós, Deus já colocou no nosso coração. Você nunca falou assim, ó, caramba, eu senti no meu coração de fazer isso. Eu queria ter feito isso.
mas eu não fiz. Eu queria ter feito isso, mas eu não fiz. Aí ele fala, ó, não existe nada melhor do que se alegrar e do que fazer coisas boas. Porque ele sabe que tudo que Deus faz dura para sempre. Não tem como, nada se lhe deve acrescentar e nada tirar. Mas por quê? Para que a gente venha ter temor de Deus. Para quê? Porque uma vez que nós temos temor a Deus, nós pensamos antes de fazer. Nós olhamos e falamos assim: agrada a Deus isso. Isso não agrada a Deus. Tem gente que o temor já se foi, já saiu. Então a pessoa, ela não está nem aí. Ela faz o que ela quer, ela não se importa, não está nem aí, ó. Existe um tempo determinado para tudo. Não espere o tempo acabar. Não espere. Não espere o tempo acabar para você dizer que você ama. Não espere o tempo acabar para você dizer que você perdoa. O tempo é muito valioso. O tempo, ele é muito valioso. Às vezes a pessoa, você não está percebendo não que o ano está cada vez mais, parece que cada dia que passa, gente, esses dias era janeiro, a gente já está praticamente no meio do mês de agosto, daqui a pouco, quando a gente prestar atenção, é Natal. Tu nunca acordou? Poxa, cada dia que passa acontece isso. A gente acorda, daqui a pouco, quando tu vai ver, já é 6 horas da tarde. Tu fala, meu Deus, eu nem fiz nada. O tempo passou e eu nem percebi. Amanhã já é sexta-feira. Daqui a pouco, quando a gente perceber, quando a gente vê, já é Natal. Quando você muitas das vezes se der conta, às vezes você já perdeu o amor da sua vida. Quando você se der conta, você já está com 50 anos. Ou às vezes já até passou de 50 anos. A gente não tem mais tempo. Entende algo? Não importa se você é novo, se você é velho. Não importa se você ainda tem muita idade para errar. Mas entende uma coisa. Todo o tempo que é desnecessário, todo o tempo que a gente joga fora. Por quê? Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente comete um pecado, a gente está jogando o tempo fora. Olha só, presta atenção no que eu estou falando. Quando a gente comete um pecado, a gente está jogando o nosso tempo fora. Jogar o nosso tempo fora é a mesma coisa que a gente está jogando a nossa vida aos poucos fora. Tu já parou para pensar que daqui a pouco quando tu der piscar os teus olhos, quando tu se der conta, tu já tá uma pessoa, um senhor, uma senhora, um idoso, e aquilo que tu fazia por conta própria, tu vai necessitar de alguém fazer por você? Tu já pensou nisso? Às vezes tem gente que fala assim, ó, não, eu não penso. Então é bom pensar. Então, enquanto é tempo, enquanto você não consegue, enquanto você consegue fazer as coisas com as suas próprias mãos, com as suas condições, trate os outros bem. Sabe por quê? Para quando chegar a tua hora de ser ajudado, ninguém te maltratar. Para quando chegar a tua hora
de necessitar, ninguém fazer jogando na tua cara, ninguém fazer de qualquer maneira, ninguém fazer te maltratando. Porque a pior coisa é isso. É alguém te ajudar, mas te ajudar jogando na tua cara. É te ajudar te humilhando. É te ajudar ali pisando em você. Ei, existe tempo para tudo. Por mais que você fale assim, ó, o meu tempo é curto. Não, não é curto não. Às vezes, a gente é que não administra bem o nosso tempo. O nosso tempo não é curto, porque todo mundo tem o mesmo tempo que a gente. Todo mundo tem. Então, não deixa de fazer alguma coisa que você quer, que você gosta, por causa da falta de tempo, não. Não deixa de amar quem está perto. Filhos, ame seus pais enquanto vocês têm. Pais, ame seus filhos. Para quando você não chegar na sua velhice, teu filho te maltratar porque tu não deu amor nenhum para ele. Enquanto você pôde. Hoje eu estava vendo isso. Hoje eu estava vendo um vídeo que estava assim, 3 filhos, mas já era tudo pessoas já de muita idade, né? Assim, eu digo assim, mais de 30, todos. E um senhor no meio. Aí a pessoa falou assim, que estava gravando. Dá um passo se você estudou em colégios particulares. Aí os 3 filhos, que com certeza eram filhos daquele senhor, deram um passo. Aí ele falou assim, a pessoa, a mulher falando, né? Dá um passo se você não precisou ir para a escola de a pé. Aí eles deram um passo. Dê um passo e o Senhor parado. Olha só, presta atenção, o Senhor parado. Dê um passo se você nunca passou fome. Aí eles deram um passo. E o Senhor parado. Dê um passo se você nunca precisou nunca precisou pedir nada emprestado. E eles só dando um passo para frente. Aí a pessoa falou assim, dê um passo se você não conseguiu terminar os seus estudos para ajudar a sua família. Esse senhor deu um passo. Aí os filhos foram lá e abraçaram ele. Às vezes, um pai e uma mãe, eles fazem um esforço, um sacrifício tremendo para ver um filho vivendo coisas boas. E às vezes o filho, por não reconhecer ou por não ter passado necessidade alguma, às vezes por mimo, às vezes por frescura, às vezes por falta de um chacoalhão, às vezes por falta de uma chamada de atenção, faz coisas erradas, maltrata o pai, maltrata a mãe, fala de qualquer jeito com o pai e com a mãe. E às vezes o pai e a mãe, às vezes até deixou de comer, às vezes já deixou de comprar alguma coisa para ela, para ele, para satisfazer o desejo do filho. E às vezes o filho não reconhece o valor. Então, valorize o tempo. Valorize o tempo que tua mãe perdeu, que o teu pai perdeu. Valorize o tempo que pessoas deixaram de... Você acha que, eu vou dizer por mim e pelo pastor, você acha que tem horas que a gente não tem um montão de coisa para fazer, mas alguém manda para a gente uma mensagem que está angustiado, ou alguém está passando mal, ou precisa de uma oração? Às vezes, a gente deixa de fazer as nossas coisas para fazer para os outros. Às vezes, a gente deixa de pagar a nossa conta para satisfazer a vontade dos outros, ou para dar, sabe, para matar a fome dos outros. Você acha que a gente nunca passou por isso? Às vezes,
A gente deixa de fazer aquilo que a gente quer para guardar, para poupar, porque vai ter um algo ali que a gente é necessário a gente ter aquele dinheiro para pagar. A gente ainda não tem filhos saindo de nós. Mas a gente, muitas das vezes, pessoas que estão na presença de Deus com a gente e pessoas que não estão mais, que por vontade própria quiseram sair da nossa vida. Muitas das vezes, a gente fez pessoas viver coisas, viver momentos, ir em lugares que a família delas nunca permitiram, nunca levaram, nunca proporcionaram. E a gente, por amar e querer agradar, a gente fez. Valorize as pessoas ao teu redor. Valorize quem está perto. Dê valor. Porque o tempo daqui a pouco vai embora. O tempo é único. O tempo é único. O tempo, ele é o único presente que uma vez que a gente recebe, que uma vez que a gente pega, nunca vai ser recuperado. O tempo não volta. O tempo não volta mais atrás. Tem uma música que ela fala assim, ó. É que a gente quer crescer, mas quando a gente cresce, a gente quer voltar para o início. Não queime etapas. Você que é jovem, não queime etapas. É criança? Seja criança. Não pule o tempo de criança. Brinque. Sabe? Brinque, se divirta. Seja criança. É adolescente? Não queira pular etapas. Não queira queimar etapas. Não queira ser adulto antes do tempo. Não vale a pena. Não vale a pena você perder o seu tempo porque um menino me largou, porque uma menina não quer namorar comigo. Não perca o seu tempo por causa disso. O tempo é muito valioso. Não perca o seu tempo porque alguém te xingou. Ai, porque o menino da minha sala, a menina da minha sala falou que eu não gostei. Não importa o que a pessoa falou. Isso não vai mudar a tua vida. Não deixa com que isso afete o teu futuro. Não guarde no teu coração. Porque uma vez que a gente guarda no nosso coração, isso vai afetar o nosso futuro. Quando alguém se dedicar, ou quando alguém se dedica, ou você que se dedica a ajudar, a amar alguém, tenha certeza, valorize, porque essa pessoa, se ela está doando o tempo dela, poxa, a pessoa está deixando de fazer as coisas dela, a pessoa está deixando de viver o que ela quer para estar aqui comigo, para estar aqui. Isso é só uma pessoa espiritual que consegue entender isso. Você sabia disso? Qualquer pessoa não consegue entender isso. Está aqui porque quer. Não, porque ela te reconhece, ela te valoriza. Do mesmo jeito que se você se doar para alguém, não se entristeça se essa pessoa te rejeitar. Ou não quiser mais saber de você. Não se entristeça. Não vire ruim. Porque o outro te rejeitou, porque o outro te decepcionou. Faça isso para outra pessoa. Outra pessoa, ela vai te tratar, ela vai te reconhecer. Investe, sabe? Investe o teu tempo em pessoas
no teu pai, na tua mãe, nos teus irmãos, e pessoas assim que você vê que a pessoa também te reconhece, em amigos. Não perca o seu tempo com quem não está nem aí para você. Sabe? Não perca o seu tempo com quem não está nem aí. Quanto mais a gente vai envelhecendo, quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo coisas que a gente não entendia. Não é verdade? Mas por que isso? Porque o tempo é desse jeito. O tempo, ele nos mostra o que realmente importa. Nunca pense assim, ai, tá demorando demais, ai, tá atrasado. Nunca fale, nunca pense assim, ai, eu tô atrasado. A gente nunca tá atrasado para o que é nosso. Porque vem no tempo certo, na hora certa. Porque Deus não faz nada errado. Coloque isso na tua mente. Tu nunca vai estar atrasado para o que é teu. Porque o que é dos outros é no tempo dos outros. Não queira acertar o teu tempo com o tempo dos outros. Não queira se comparar. Por que a comparação ela é algo ruim? Por causa disso. Porque as pessoas, ao invés delas olharem e falarem assim, peraí, isso daqui o fulano está vivendo porque chegou o momento dele, chegou a hora dele. Eu vou viver, mas no meu tempo, na minha hora, no meu momento. Você está entendendo? Tem pessoas, vamos lá, tem pessoas... Tu nunca viu aquela expressão? Fulano chegou agora e já cai na janela. Porque é verdade. Todo mundo vai ter que passar pelos processos. Todo mundo vai ter que passar. Não importa, ai, fulano é tão bonitinho, tão bonzinho, mas vai ter que passar. Não tem isso. Não importa se é novo, se é velho, todo mundo vai ter que passar pelos processos. Então não se entristeça se o teu tempo agora é o de chorar. Mas entende que vai chegar o momento do teu tempo de sorrir. Às vezes agora é o teu momento de estar no deserto, de ajuntar pedras, de ficar encolhido, de ficar ali chorando, de ficar ali quietinho. Vai chegar o momento de você viver coisas boas. Às vezes você está no tempo de ajuntar. Não, peraí, eu não posso, eu tenho que poupar, eu tenho que juntar aqui para mim vencer. E às vezes você vê pessoas vivendo coisas aparentemente maravilhosas. Principalmente internet, Instagram. Todo mundo só mostra o que é o bom. E quando mostra o que é o ruim, é para ter like. Tá no teu momento de poupar para você comprar algo? Não se entristeça. Tenha na tua mente, eu estou poupando, mas é para mim comprar aquilo lá. Não fique se comparando com ninguém. Porque todas as vezes que a gente se compara, a gente sempre vai se frustrar. O tempo, ele sempre deixa perguntas. Mas passa um momento, vem as respostas. Não é verdade? Você nunca falou assim, caramba, poxa vida, eu não entendia tal coisa, mas agora eu consigo entender. Quando eu era mais nova, eu não entendia nada, mas hoje eu consigo entender. Por quê? Porque é o que a palavra diz, Olha o que a palavra diz. Tudo fez formoso em seu coração, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar.
Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Você está entendendo? Por causa disso. O tempo, ele é feito para nos moldar. O tempo é feito para me moldar, para te moldar. Acredito que você não é a mesma pessoa há 3 anos atrás. Se você olhou para trás e falou assim, caramba, graças a Deus, eu evoluí, glória a Deus, sinal que Deus transformou a tua mente. Tem gente que ao invés de evoluir, ela regrediu. E Deus fala, eu não quero que você venha regredir. Por quê? Porque senão vai ficar como aquela árvore minguada, tá entendendo? Aquela árvore que de longe parece que é uma árvore boa, mas quem plantou fala, vai dar certo não, já tem anos e anos e anos e ela não sai disso daí. Deus, ele não quer que a gente venha viver dessa maneira, muito pelo contrário. Ele quer que a gente venha entender que nada está atrasado. O que é meu e o que é seu, nada está atrasado. Aí você fala assim, é nada. Não, vamos lá. Obrigada, Senhor. Quando tu compra uma passagem, que seja de avião, de ônibus, de qualquer coisa, de trem, de navio, de barco, tu compra uma passagem, tá lá. Nome, fulana de tal, CPF tal, dia 2 e tal hora. Às vezes, o teu amigo, o teu vizinho, quem seja, comprou a mesma passagem, mas com data diferente. O que é meu e o que é seu nunca vai estar atrasado. Por quê? Porque é nosso. Então, a tua passagem, o teu momento, já tem dia, já tem hora, já tem data marcada. Mas vai chegar na hora que é para chegar. Não vai chegar fora do tempo, vai chegar na hora. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há todo propósito, para todo propósito. Por quê? Porque há um tempo para tudo e para toda a obra. Existe um tempo determinado para tudo. Olha o que a palavra diz no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Quem guardar o mandamento não vai experimentar nenhum mal. Olha só. Quem guardar o mandamento não vai experimentar nenhum mal. O coração do sábio, olha só o que eu falei lá no início. Uma pessoa espiritual, a sabedoria, ela já vem do Espírito Santo, ela vem de Deus. Então, uma pessoa que ela é carnal, ela não vai ser sábia, ela vai ser inteligente. Os estudos, ela estudou ali, ela vai ter aquela inteligência. Agora, uma pessoa sábia, só quem dá sabedoria é Deus. A sabedoria, ela é divina, ela não é da terra. Então, por isso que ele fala isso, ó. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Uma vez que a pessoa é uma pessoa sábia, ela consegue discernir entre o tempo e o modo. Por que eu estou falando isso? Eu vou usar mais uma vez o exemplo da árvore. Uma pessoa sábia é uma pessoa que permite a transformação, permite a mudança. Então, é lógico que ela vai crescer. Você já viu uma pessoa que ela planta? Uma pessoa que ela planta coisas, sei lá, árvore, mato, pé de fruta, que seja. Quem já plantou qualquer coisa que seja, vai entender o que eu estou falando. Você nunca viu, ou às vezes você já viu alguém falando, caramba, eu plantei essas 2 árvores no mesmo dia, só que uma cresceu mais do que a outra. Você já percebeu isso? Parece que é mó doideira, né? Não parece?
Porque parece que está errado. Mas como assim? Plantou no mesmo dia, na mesma hora? E por que uma está maior do que a outra? Porque uma se esforçou mais do que a outra. Do mesmo jeito é as pessoas. Às vezes as pessoas, elas... O porquê que faz mal a comparação? Do mesmo jeito que você se comparar para um algo ruim, ah não, o fulano é maior do que eu sou nada, eu não sou ninguém, é ruim. Do mesmo jeito, é ruim porque vai causar uma depressão, vai causar uma angústia, uma tristeza. Do mesmo jeito, ao contrário, também é ruim. Alguém ir lá e fala assim, esse aí é um coitado, é uma coitada, olha lá, não vai chegar em lugar nenhum, mas olha eu tenho diploma, eu tenho isso. Sabe o que faz para aquela pessoa? Faz ela não querer se esforçar mais. Por que Deus, a Bíblia fala sobre isso, por que Deus sempre permite com que vai existir pessoas maiores, sempre maiores do que eu e você? Para a gente sempre querer se esforçar. Porque senão acontece o da árvore, a pessoa fica mirrada, ela chega no momento e estagna, ela fica daquele mesmo jeito. Você está entendendo? Então por isso que Deus faz o quê? Por isso que a palavra diz, o coração do sábio, ele consegue discernir o tempo e o modo. Por que tem pessoas que passou anos e parece que nada aconteceu? E nada aconteceu. Porque ela não foi uma pessoa sábia, ela não teve um coração sábio para conseguir discernir, para conseguir entender que tudo na vida existe um tempo e uma maneira, um modo de ser feito. Às vezes, pronto, eu vou dar um exemplo para você entender. Eu vou dizer lá em Santos, quem está escutando a palavra e quem mora vai entender. Eu não sei, eu não conheço muito negócio de rua não, meu pai faz até mapa, eu não conheço nada, eu só conheço assim, a loja ali, a loja lá e assim. Ali bem no comecinho, quando você está andando ali, acho que passa a Praça Mauá, tem uma avenida, pronto, na avenida da loja Singer, aquela loja de máquina, de costura, é naquela avenida, tem um monte de lojas, né? E olha só que interessante, tem uma loja de tecidos. Quando eu morava lá, eu gosto de costurar. Quando eu morava lá, eu ia muito nessa loja, Varejão das Fábricas. Antigamente, quando eu era mais nova, era Varejão Chaves. Aí depois mudou, ficou Varejão das Fábricas. E não sei ainda se tá, eu vou falar no tempo que eu morava lá. Tinha duas lojas essa, Varejão das Fábricas, olha só, entende o que eu tô falando. E tinha uma loja que nem nome tinha. Tinha uns tecidos lá, mas olha que engraçado. A Varejão das Fábricas tinha fila para as mulheres cortar o tecido. Porque era variedades, que tinha muitas variedades, né? A loja era cheia de coisas. E essa outra loja, no mínimo, ela já devia ter uns 40 anos, porque é muito antiga. Para você ter a noção do que eu estou falando, quando você ia lá, quando às vezes estava muito cheio lá na Varejão das Fábricas, eu ia nessa loja. Quando eu chegava nessa loja, não tinha ninguém. Só tinha um vendedor lá encostado e uma senhora bem veinha no caixa. E não era tão... Olha só, não era diferente muito o valor. Sabe? Se era tipo assim, devia ser máximo R$5 de diferença, que dava no total. Então, se a gente for olhar, às vezes por você perder aquele tempo ali, compensava, né? E quando você ia pagar, a senhorinha fazia no papel a conta. A loja, ela inaugurou, sei lá, nos anos, eu vou chutar, nos anos 60, e ela ficou lá nos anos 60. Ela não evoluiu. Tudo na vida passa por uma mudança. Gente, o dia já nasce, é dia.
Chegou meio-dia, já não é mais o dia, mas já é o meio do dia. O dia passa por uma mudança. O mês passa por uma mudança. As luas passam por uma mudança. E a gente não quer passar por mudança nenhuma. Aquela loja, ela era boa naquele tempo. Mas quando surgiu algo melhor, mais moderno, mais variedades, aquela loja, ela não evoluiu. Então ela ficou parada. Ela ficou do mesmo jeito que abriu, ela ficou. Não evoluiu em nada. Era do mesmo jeito o balcão, do mesmo jeito era 40 anos atrás, do mesmo jeito ficou. Eu tô falando assim, eu tô dando um chute, eu não sei a época que era, né? A data, eu não sei. Mas é algo muito antigo. Se até a lua existem mudanças, estações que a gente vive, às vezes a pessoa não quer mudar em nada. Não, eu vou viver desse jeito, é o meu jeito, acabou. Sendo que a Bíblia diz, capítulo 8 de Eclesiastes, verso 5, quem guardar o mandamento não experimenta mal nenhum. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Por quê? Para todo o propósito na terra, há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Olha o que ele falou. Ele falou assim, ó. Para tudo na vida existe um tempo, existe um modo, existe um propósito. Para tudo na vida. Aí ele fala assim, por quê? Porque existe já algo ruim também preparado. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer amanhã? A gente pode fazer vários planos, mas quando Deus fala não, é não e acabou. A gente pode fazer... Você nunca ouviu falar? Você nunca ouviu um pastor sendo usado? Olha, Deus está te livrando de um acidente. Deus está te livrando de uma morte. Iria acontecer já. Já tinha um mal preparado para todo mundo, para essa pessoa. Só que Deus, como Deus é atemporal, Deus não é como nós. Nós somos temporais, nós dependemos do tempo. Deus não. Deus não é preso no tempo. Deus já sabe. Deus sabe o que a gente foi, o que a gente é, o que a gente vai ser. Deus sabe, a gente não sabe. Então, por Deus já ver lá na frente o que vai acontecer, Deus já vai lá e já livra. Olha só. É o que a palavra está dizendo. Ninguém sabe o que vai suceder. Ninguém entende nada. Por isso que a gente tem que viver o tempo da melhor maneira possível. Não queime etapas. Falo mais uma vez. Não queira viver o que não está na hora de você viver. Não queira também continuar no lugar que Deus está mandando você sair. Não queira viver também no modo, no tempo que Deus já falou. Esse tempo já se foi. Está na hora de acabar, de fechar, de cessar esse ciclo. Porque todo mundo entende uma coisa. Para mim e para você, para a gente viver coisas novas,
A gente tem que se desfazer dos velhos. Você sabia disso? Das velhas palavras, das velhas atitudes, dos velhos pensamentos, das velhas reações. Tem gente que quer viver coisas novas, mas não se desapega das coisas velhas. Tem gente que quer ir para um lugar e arrastar um montão de bagagem velha. Aí as pessoas que estão naquele lugar, é igual aquelas pessoas, para você entender. A pessoa ela é pobre de dinheiro, aí Deus vai lá e abençoa, a pessoa enriquece. Só que ela não mudou o pensamento, ela não mudou o modo de agir, o modo de falar. Ela não mudou o jeito, ela não mudou as vestes. Aí ela vai para um condomínio de pessoas que já há muito tempo, às vezes que já nasceu tendo condições. Então uma pessoa que ela já nasceu, que ela vive há muito tempo ali, ela sabe se portar, ela sabe se vestir, ela sabe falar, ela sabe agir de uma maneira que o outro não sabe. Aí essa pessoa, ela não faz nada, não muda nada. Aí quando chega no lugar, aí é rejeitado pelos que são dali. Aí sabe qual é o problema? Ao invés da pessoa olhar e falar, peraí, por que estão me rejeitando? Aí não fala. Aí sabe o que faz? Estão fazendo isso porque eu sou preto. Estão fazendo isso porque eu sou gordo. Estão fazendo isso porque eu não tinha dinheiro e agora eu tenho. Estão fazendo isso porque é metido. E na verdade não é. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que moram naquele lugar às vezes nem sabem de onde tu veio. Às vezes nem sabem o passado daquela pessoa. Às vezes não sabe a maneira que ela conquistou o dinheiro, a maneira que... E como é que alguém vai falar de alguém se não sabe? Ela vai falar o que ela está vendo. Então, tem uma frase que eu digo que é muito isso. Você nunca vai ter a segunda chance para causar a primeira impressão. E às vezes tem gente que quer ir de qualquer maneira, fazer de qualquer jeito e quer que ninguém fale. Mas espera aí. Tu só vai ter uma chance. Às vezes só vai ter uma. Às vezes aquela uma vai se transformar em várias. Mas às vezes aquela uma só vai ficar em uma mesmo. Então, dê o seu máximo naquela. Para aquela uma se transformar em várias. Você está entendendo? Dê uma chance. Se você tem uma chance, faça o seu melhor uma vez. Porque aquela uma vez que você fez, as pessoas vão ver e Deus vai ver que você fez o seu melhor. E às vezes Deus não vai dar. Às vezes as pessoas ali, elas não vão querer. Por quê? Porque entende uma coisa. Nem todo lugar que eu e você nós somos rejeitados é porque a gente não está dando o nosso melhor. Entende algo? Quem não sabe o que é o valor, não valoriza quem tem valor. Você está entendendo? Quem não sabe valor de nada, não vai valorizar. É igual você chegar com algo, com uma coisa de marca, e falar assim, ó, eu tô te dando isso aqui, é de marca. Às vezes você pagou um valor caro, às vezes você pagou uma quantia cara. E você vai lá e dá para alguém. Às vezes você tem uma joia que você já tem há anos, que tua mãe te deu, que tua avó te deu, que teu pai te deu, sei lá, alguém te deu e você guardou porque você... E por você guardar aquilo ali, às vezes você fala assim, ó, poxa, eu gosto tanto do fulano, eu vou dar pro meu filho, vou dar pra minha filha, eu vou dar... Se essa pessoa, ela não souber valorizar, não dê. Porque é certeza que essa pessoa vai quebrar. É certeza que ela vai perder. É certeza que ela vai se desfazer. Porque ela não sabe o valor. Você está entendendo? Então tem horas que, às vezes você vai olhar e vai falar assim, poxa, mas parece que ninguém me quer, ninguém me aceita. Não é. Às vezes, quem você também está querendo, às vezes não sabe o valor de nada. Então quem não sabe o valor, eu não estou falando quantia, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valor, de qualidade. Você está entendendo? Então, às vezes, quem você quer
não sabe, não reconhece valor de ninguém. E não é o teu que ela vai reconhecer. Aí você vai sofrer, você vai chorar. Sabe o que você vai dizer? Eu tenho um dedo podre. Sabe o que você vai dizer? Eu não nasci para ser feliz. Mas não é. Porque às vezes a pessoa, ela sempre está pegando o mesmo tipinho de pessoa. Você que se envolveu ou se envolve, ou fala assim, poxa, eu trabalho, eu me esforço, eu sou bonita, eu sou bonita, e eu não consigo ninguém. Sai um pouquinho do teu olhar e olha para ver se todas aquelas pessoas, homem ou mulher, que você se envolveu, se não tem o mesmo jeito. Às vezes, não tem nada em comum aparentemente, a aparência, mas as atitudes, o comportamento é a mesma coisa. O caráter é do mesmo jeito. Então, às vezes, não é você que tem o dedo podre. É porque você só está repetindo as mesmas escolhas. Então, é o que a Bíblia diz. O coração, quem guarda o mandamento não experimenta o mal. O coração do sábio consegue discernir entre o tempo e o modo. Por quê? Porque para todo propósito há tempo e modo. Para tudo existe. Às vezes você quer tanto alguém, às vezes você quer tanto, e Deus fala assim, eu vou te dar, mas não é agora. Não é nesse momento. Porque eu quero te tratar, eu quero te dar o melhor. Eu quero que você venha se alegrar, não se entristecer. Por quê? Porque você às vezes já passou por muito tempo de chorar. Às vezes você está no tempo de chorar. Mas você tem que entender que tudo existe um tempo. Tá ruim, vai ficar muito bom. Tá passando por coisas ruins, mas vai ter momentos bons. Sabe? Você vai entender que vai ter momentos que Deus é tão justo, Deus é tão bom, que Ele nos mostra, Deus nos ensina, Deus nos dá a revelação, Deus nos dá um entendimento no momento certo. Por quê? Porque do mesmo jeito, como a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, Jesus falou que Deus, que não é pra gente jogar pérolas aos porcos, do mesmo jeito é Deus. Deus não perde tempo com ninguém. Do mesmo jeito que Deus não vai nos dizer, é como você conversar com alguém, olha só para você entender o que eu estou falando, do mesmo jeito é Deus com a gente. Você está conversando com alguém e a pessoa está falando umas palavras que tu nunca ouviu. Aí a pessoa começa a falar, pronto, vou dar um exemplo. Você começar a conversar com um advogado e ele começar a falar de leis ali com as palavras, como se ele estivesse falando com um juiz, mas ele está falando contigo. E você vai falar assim, mas eu não estou entendendo nada. Está falando comigo a mesma coisa que nada, porque não está falando de nada, não estou aprendendo nada. Aí tu acha que Deus, sendo sábio, vai fazer isso com a gente? Não, eu vou falar aqui com ele, vou falar aqui com ela. Não vai. Deus não é como nós, que mesmo alguém não escutando, Deus não vai fazer isso. Deus, ele sabe a maneira certa de tudo. Deus, ele sabe a maneira certa de falar. Deus sabe a hora certa, a maneira certa, o jeito certo, a palavra certa. Se a Bíblia diz, Jesus falou, na hora que você não souber o que falar, o Espírito Santo vai colocar a palavra certa para você. Entendeu? Quando você entender isso, muitas dúvidas na tua mente, muitas angústias, você vai tirar um peso tão grande dos teus ombros e você vai viver o que Deus preparou. Nós temos que viver um dia de cada vez. Às vezes a gente quer tantas coisas, Deus fala assim, eu vou te dar, mas não é no teu tempo, é no meu.
A gente tem que entender que vão ter dias muito bons, mas também a gente tem que entender que vão ter dias ruins. No livro de Jó fala isso. Os dias bons e os dias ruins, é Deus quem permite com que aconteça. Ele não falou isso quando a mulher dele falou: ei, amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou: como é que é? Tá ficando doida? Quer dizer que nas coisas boas eu glorifico a Deus e nas coisas ruins eu tenho que maldizer a Deus? É necessário aparecer, acontecer, é necessário eu e você, nós temos dias muito bons e nós temos dias não tão bons, dias ruins. Pra gente entender, pra gente valorizar as coisas boas. O dia ruim é pra gente valorizar o dia bom. E o dia bom é pra gente entender que se a gente está vivendo é porque a gente se esforçou e plantou para viver aquilo ali. Você está entendendo? Sabe? Sempre vai... Não importa se você está vivendo um dia bom, um dia ruim. Não importa se você levantou e você não está vivendo o que você gostaria. Ai, olha, hoje eu tive uma notícia ruim. Deus sempre vai estar com as mãos estendidas para te ajudar. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai que ama, que cuida, que protege, que zela, que conforta, que consola, sabe? Deus, Ele é assim, Ele consola quando a gente está precisando ser consolado. Jesus não falou isso? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente mesmo coloca fardos pesados, jugos pesados nas nossas costas. Como assim? Às vezes a gente quer resolver problemas dos outros, quer resolver a vida dos outros. Às vezes a gente fica pensando no tempo que ainda vai vir, ou às vezes chora pelo tempo que já passou, e Deus falou assim: ei, já passou, vive o agora. Sabe? A gente tem que lembrar que nem tudo vai ser do tempo, da maneira que a gente quer, da maneira que a gente deseja, que a gente anseia. Então, mesmo quando tudo der errado na tua vida, por ironia do destino, vamos dizer assim, que não é, né? Que não existe coincidência, existe cristoincidência. Coincidência não existe. Então, se por algum momento, por algum, sei lá, desvio, por alguma coisa, você está vivendo as coisas ruins, está dando tudo errado, entende que ainda assim os planos de Deus estão sendo cumpridos na minha e na tua vida. Não existe nada impossível para Deus fazer. A gente pode não entender o porquê, porque a gente é falho, é limitado, é humano, né? Mas entende uma coisa: nada na nossa vida é em vão, nada. Porque a gente vai passar por provações, dificuldades, para a gente entender quem está do nosso lado e para a gente também ver com os nossos olhos o quanto Deus é bom para nós. Porque Deus é bom. Nada escapa do controle das mãos de Deus, sabe? Por isso que ele diz, para todo propósito há tempo e modo. Porque é isso. Porque a gente não tem, como ele diz, nenhum homem tem domínio sobre o espírito. A gente não tem domínio sobre o nosso espírito. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. A gente não sabe o dia que os nossos pais. A gente não sabe o dia que a gente vai viver. A gente não sabe o dia que a gente vai viver o melhor. A gente não sabe, né? A gente não sabe de nada. A gente não tem poder sobre o dia da nossa morte. E nem armas nessa peleja. Como ele diz aqui, a gente não tem. A gente não pode viver, andar ansioso, desesperado, preocupado, porque isso não leva
a gente a lugar nenhum, muito pelo contrário. Isso só vai causar depressão, tristeza, angústia, mágoa vira câncer, entendeu? Por isso que a gente tem que confiar, acalmar, relaxar, sabe? Porque tudo vai dar certo. Entende uma coisa, por mais que esteja dando tudo errado, vai ter um momento que vai dar tudo certo. Por quê? Porque tem tempo para tudo. Tá vivendo tempo ruim? Se acalma que vai ver o tempo bom. Tá vivendo tempo de choro? Se acalma que vai ver um tempo de rir. Tá vivendo tempo de sofrimento? Vai ter um tempo de coisas boas. Tá vivendo o tempo da doença? Vai vir o tempo da cura. Tudo vai dar certo. Só você, se você acreditar no sobrenatural, se você acreditar que Deus, Ele pode fazer, Ele faz. Mas a gente tem que acreditar, sabe? A gente tem que acreditar, porque nós somos filhos. E Deus, Ele faz o melhor para os seus filhos. Deus, Ele dá o melhor para os seus filhos, sabe? Deus, Ele faz o melhor, Deus dá o melhor. Quando tudo isso passar, como eu usei lá o exemplo da tempestade, né? Quando essa tempestade passar, né? E quando o vento se acalmar, quando... Não tem gente que fala isso quando está passando por uma dificuldade? Ela fala assim, tem pessoas que falam isso. Não, eu estou passando por um vento, né? Estou passando por um vento. O vento é feito para isso. É para levar as coisas, né? Assim, o que não presta para longe, né? Quando tudo isso passar, quando lá na frente, quando você perceber, você vai entender que você nunca esteve sozinho. Que até mesmo em silêncio, né? Que até mesmo no silêncio ali, Deus não falando contigo, Deus não te dando resposta, Deus não te dando sinais, Deus não usando ninguém para falar contigo. Deus estava ali o tempo inteiro, do meu e do teu lado. Sabe? E você vai poder falar, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que eu estou vivendo. Porque eu sei que foi o Senhor. Porque eu sei que tudo existe um propósito, existe um tempo para acontecer na minha vida, na minha história. Porque é isso que Deus quer, sabe? Deus quer que a gente venha ter esse pensamento, esse entendimento de, poxa, caramba, foi dolorido. É tão legal, você vai entender o que eu estou falando, é tão legal você sentar com alguém e a pessoa ter uma história para contar. Olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, foi sofrimento, mas olha onde eu estou. Olha o que eu estou vivendo. Olha a vida que eu estou vivendo. Todo mundo tem que ter uma história. Filme que tem história ruim, não ganha Oscar, não ganha nada, ganha só crítica. Agora, filme que tem a história boa, todo mundo fala e indica. Caramba, tem um filme da hora. Porque é assim, a nossa vida é do mesmo jeito. Quando a nossa vida, a gente pode passar o que for, mas a gente não desiste, daqui a pouco chega uma hora, é como uma corrida. Às vezes tu pode estar correndo ali, ó, chega uma hora que tu cansa, dá falta de ar, dói na barriga do lado, tu vai tomar água, parece que nunca vai chegar, mas uma hora chega. Uma hora você chega no final, uma hora o teu tempo ali é parado, porque você chega no momento certo, na hora certa, no tempo certo. Não é diferente na nossa vida com Deus. Pode ser o que for, a gente vai passar muitas das vezes por situações ruins, perdas, que a gente não quer. Quem é que quer perder? Mas muitas das vezes, Deus sempre vai falar, eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus nunca frustra ninguém, nem decepciona. Deus nunca desampara. Deus não desampara ninguém. O que Deus preparou para mim e para você
Não existe entendimento, como a palavra diz. Porque aquilo que Deus prepara para os seus, aquilo que Deus já tem preparado para mim e para você, é muito maior e é muito melhor do que a gente possa imaginar. Que essa palavra venha ter te fortalecido, que essa palavra venha ter te enchido de ânimo, de coragem, de força, que em nome de Jesus venha ter sido como uma flecha que acerta o alvo, que Deus possa abençoar, que Deus possa te abençoar, que em nome do Senhor Jesus Cristo possa viver coisas lindas e maravilhosas na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas na minha e na tua vida. Eu quero agradecer, que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar bênçãos sem medidas na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.